Graças a Deus que o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite, em nome de Jesus. E nessa noite eu gostaria de convidar os irmãos para abrir outro trecho das Escrituras, relacionado com o mesmo assunto da leitura devocional da palavra. Fica em Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3. Glória a Jesus. Motivo de alegria, meus amados irmãos, mesmo em meio a todas as circunstâncias, nós estarmos aqui nessa noite para meditarmos na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinada pelos vossos apóstolos. E tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas estas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservadas para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas. E deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habitam justiça. E por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza.
Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nessa noite nós temos uma palavra muito importante para os nossos corações. Nós acabamos de ler um trecho das Escrituras Sagradas que faz menção às nossas vidas sobre a promessa da vida eterna e o cumprimento das promessas na vida da igreja. A igreja do Senhor, ela foi achada por Jesus. A igreja do Senhor, ela foi convidada por Jesus a se aproximar dele. E a igreja do Senhor, ou os irmãos que antes não eram igreja, mas quando se foi convidado a aproximar do Senhor, aprendeu do Senhor e creu nele e recebeu do Senhor a vida eterna. Recebeu do Senhor a promessa de salvação. Nós estamos aqui nessa noite, cantamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, pregamos a palavra, oramos, entoamos cânticos, lemos a palavra do Senhor e nos mantemos nessas práticas porque verdadeiramente, dia após dia, nós praticamos essas práticas porque foi nos ensinado a esperar a promessa do Senhor, vivendo uma vida íntegra diante da palavra de Deus. Mas o principal para a igreja hoje, que nós estarmos aqui nessa noite, é termos a certeza da promessa de salvação de Deus para as nossas vidas. Um cristão sem a certeza de salvação, um cristão sem a certeza da promessa de Deus, uma pessoa sem a certeza de um novo nascimento, verdadeiramente essa pessoa não tem estabilidade espiritual diante de Deus para viver uma vida de alegria plena, porque verdadeiramente a nossa alegria se está presente no cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. O Senhor, Ele prometeu enviar o seu Filho, Jesus, e a Bíblia diz que Ele enviou a Jesus, o Filho de Deus. Capítulo 9 de Isaías diz a palavra do Senhor: eis que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Quando fala desses atributos de Deus, do menino que é o Filho de Deus, ele termina dizendo Pai da eternidade. Quando fala, meus amados irmãos, Pai da eternidade, fala de salvação eterna. Quando fala de Pai da eternidade, fala de promessa de Deus, porque o nosso Deus pode prometer vida eterna, porque Ele é eterno. O nosso Deus pode prometer vida eterna, porque Ele não tem início nem fim de dias. A Bíblia diz que Ele é o ômega e o alfa, o princípio e o fim. Nós somos criados na sua imagem e semelhança, colocado no jardim do Éden para viver eternamente com Deus. Lá no jardim havia a árvore da vida, e os homens comiam da árvore da vida e todas as árvores e tudo que tinha no jardim. Mas também, meu amado irmão, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que Deus disse para Adão: não coma, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. E é certo, meus amados irmãos, que o projeto, o plano de Deus sobre a criação dele, a sua imagem e semelhança, que são os homens, porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e havia uma grande escuridão, mas Deus, ele começa a construir tudo, fazendo nascer luz, fazendo separação de água, fazendo criar as árvores, e as plantas e os répteis e todas as coisas, e os luzeiros para governar o dia, luzeiros para governar a noite, luminares que são as estrelas. Tudo que existe na terra foi criado por Deus, mas ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança.
Quando ele cria o homem, ele cria no propósito e no projeto. Deus criou a humanidade no propósito e com o projeto de nós vivermos eternamente com ele. Eu sei que hoje é estranho, porque hoje mesmo nós enterramos um grande obreiro, um pastor da Igreja de Cristo, o irmão Tontonho, mais conhecido como Tontonho. E ele combateu o bom combate, ele se dedicou a sua vida à obra do Evangelho, a pregar a palavra, ganhou muitas almas para Jesus, abriu congregações, igrejas, dirigiu muita igreja, mas hoje Deus chamou ele para si. E por que eu estou me referindo a isso? Porque, meus amados irmãos, nós vivemos no mundo e somos limitados porque o pecado entrou lá no jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, é como que se interrompesse o projeto de Deus, pelo menos momentaneamente, de vida eterna sobre a humanidade. Quando o homem come o fruto, aí impera a palavra, certamente se comeres esse fruto morrerás. E aquela justiça que estava estabelecida pela palavra de Deus se cumpriu, porque na hora que Adão e Eva comeram do fruto, ou Eva e Adão comeram do fruto, eles morreram espiritualmente. Nós não temos que temer a morte física, porque há jeito para a morte física. Hoje o irmão morreu, mas ele tem promessa de Deus. E quem tem promessa de Deus, meu amado irmão, para Deus ele não está morto, mas a Bíblia diz que ele está dormindo. Mas só que a morte espiritual foi a morte que acometeu Adão, quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e morreu espiritualmente. E ele, quando morre espiritualmente, ele perde o direito de viver eternamente. Mas há jeito para a morte espiritual. E agora, meus amados irmãos, nós vemos que há a terceira morte, que é a morte eterna. De um homem ou de uma mulher que não tem um encontro com Deus, que não tem sua vida que não foi encontrada pelo Senhor, que ele não recebeu a palavra do Senhor, que ele não creu no Senhor. Porque uma coisa só é preciso para o homem receber novamente a aliança reconstruída na sua vida, é quando ele crê no Senhor Jesus, porque quando a Bíblia diz que ele crê no Senhor Jesus, verdadeiramente ele recebe a vida eterna. Essa é a palavra. E diz a palavra de Deus que há jeito para a morte física, há jeito para a morte espiritual e para a morte física, mas não há jeito para a morte eterna. É quando o homem ou a mulher morre sem Jesus. Mas essa palavra, meus amados irmãos, dessa noite fala poderosamente para nós, que já recebemos a promessa de Deus em nossa vida, e em nossa vida já se cumpriu essa promessa de vida eterna. Nós podemos cantar, nós podemos saltar, pular de alegria, nós podemos nos regozijar, podemos, meus amados irmãos, nos alegrar plenamente, porque o Senhor derramou a sua promessa sobre a nossa vida. Ou seja, antes de eu aceitar a Jesus, imperava a morte sobre mim. Antes de eu crer em Jesus, imperava o pecado sobre mim. O pecado me dominava, a morte me dominava. Eu estava andando segundo a vontade da minha carne, a vontade dos meus pensamentos. Estava pela concupiscência dos olhos, estava pela soberba da vida. Mas na hora que eu aceitei a Jesus, a palavra do Senhor diz que o seu sangue cobriu todos os meus pecados e eu fui liberto do pecado, da morte eterna. Muitos não têm mais vivido nessa expectativa da promessa de salvação de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui nessa noite não é para receber uma casa. Nós estamos aqui nessa noite não é para comprar um carro. Nós estamos aqui nessa noite não é para encher nossas prateleiras de mantimento. Nós não estamos aqui nessa noite porque Deus deu uma roupa para nós nos apresentar. Nós devemos estar aqui nessa noite, motivo de alegria e de regozijo, de louvor e de oração a Deus, porque Ele derramou a sua promessa sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus deixa claro que o Senhor, Ele cumpriu a sua promessa quando Ele disse que um filho se nasceu, um menino nasceu, um filho se nos deu, o nome dele será poderoso. Era Jesus, Emanuel, Deus conosco. Ele nasce.
como a palavra profetizou, ele cresce como a palavra profetizou, ele toma sobre os seus ombros todo mundo e todo o pecado da humanidade, e diz a palavra de Deus que pelas suas pisaduras nós somos sarados, diz a palavra do Senhor. E agora Jesus diz a palavra de Deus que ele foi preso por causa de pregar a palavra, por causa das profecias que estavam sobre a sua vida. E diz a palavra de Deus que ele foi castigado, ultrajado, cuspiram, bateram em Jesus, perfuraram o corpo de Jesus, penduraram Jesus na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Ele morreu, diz a palavra de Deus, mas também a palavra de Deus profetizou dizendo que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E diz a palavra do Senhor que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele triunfa sobre a morte. Ele morre, se faz pecado no nosso lugar para nos dar salvação, mas ele ressuscita ao terceiro dia, porque estava profetizado que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Quando ele chama os discípulos e diz que importa que eu seja preso, que eu vá à presença dos anciões, importa que eu seja crucificado, que eu morra e que eu ressuscite ao terceiro dia, Pedro se levanta numa intenção de dizer: não, Senhor, de forma alguma tu passarás por isso. Só que Pedro não entendia o ato principal de Jesus, que era ele sacrificar-se a si mesmo para trazer salvação para a humanidade. E diz a palavra do Senhor, meus amados irmãos, que Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. A palavra se cumpriu, Jesus padeceu, foi entregue aos anciões, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele já está ressuscitado, aparece aos discípulos, e a palavra do Senhor se cumpre, e os discípulos estavam com Jesus. Jesus ele foi subindo ao céu, ascensão ao céu, e diz a palavra que ele começou a sumir de entre as nuvens, e os discípulos ficavam olhando para cima, com saudade, tristes, com a ausência de Jesus. Mas se aproxima dois varões de branco, se coloca ao lado dos discípulos e diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Sabe o que é que essa palavra significa, meu irmão? Nós temos, meus amados irmãos, que está olhando com a nossa fé firmada em Jesus, não só olhando para o céu imaginário, esse céu que nós contemplamos com os nossos olhos, mas nós temos que olhar para o Senhor pela sua palavra. Jesus ele disse que iria voltar, e os anjos lembram a ele: esse Jesus que vocês estão vendo subir agora às alturas, ele vai voltar da mesma maneira para buscar a sua igreja. Essa é a promessa que você deve carregar no seu coração. Meus amados, se ele cumpriu todas as coisas até a sua morte e ressurreição e ascensão ao céu e subir ao céu, meus amados irmãos, nós temos que continuar crendo com a convicção que Jesus está voltando, que Jesus está perto de voltar e que Jesus vai voltar. Aqui em Pedro diz: muitos, pode ser muitos últimos dias. Versículo 13 diz: e tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Versículo 4 diz: e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Quantas pessoas não têm perdido, talvez por essas mensagens diabólicas, pela sedução do mundo, porque o diabo às vezes não usa essas mesmas palavras, mas ele vai seduzir com atos, vai seduzir, colocar coisas diante dos olhos da igreja, tentando dizer: o caminho melhor é esse daqui, se entrega a isso daqui. Jesus hoje em dia, talvez o pecado seja uma coisa que o pecador chega para o cristão, é mais fácil às vezes convencer um cristão para pecar, do que um cristão convencer um pecador para deixar de pecar. Às vezes hoje o pecador tem convencido mais pessoas a pecarem do que um cristão convencer um pecador a deixar de pecar. E eles vão dizer: olha, mas isso aqui está tudo bem. E às vezes cristãos têm feito isso. Pode fazer. E o que é que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está? Porque desde que os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quem já ouviu aqui dizendo? Desde o princípio do mundo está tendo morte.
Desde o princípio do mundo tem terremoto. Desde o princípio do mundo está vendo pai contra filho, filho contra pai. Desde o princípio está acontecendo isso. Aí você está dizendo que Jesus vai voltar por causa disso aqui. Meus amados irmãos, não dê ouvido a essas palavras. Não se deixe ser seduzido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se essas mensagens que você já ouviu, com certeza você já ouviu, mas renove nessa noite a promessa de Deus no seu coração e diga para essas pessoas, olha aqui, por mais que vocês achem que a promessa do Senhor está demorada, mas vocês têm que entender que um dia do Senhor para nós é como 1000 anos e 1000 anos da gente para o Senhor é como um dia. A Bíblia diz, não retarda o Senhor a sua vinda, ou seja, a cada momento Jesus está mais perto de voltar, a cada segundo Jesus está mais perto de voltar. A cada minuto Jesus está mais perto de voltar. O ano está acabando, vai começar outro ano. Talvez a sua fé não seja mais a mesma, mas nessa noite renove a sua fé na palavra de Deus. Porque Jesus está voltando. Muitas vezes nós desistimos da promessa, desistimos da palavra, desistimos da obediência à palavra, a certas coisas, porque achamos que Jesus está demorando. Meus amados irmãos, Jesus não está demorando. O dia do seu voltar já está determinado por Deus. Diz a palavra do Senhor que nem os anjos sabem, nem o filho sabe, mas Deus sabe o dia do Senhor, e esse dia é imutável. Mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma consciência que devemos ser achados por Ele, vestidos e não nus, acordados e não dormindo, prontos, preparados pelo Espírito Santo de Deus para nós nos encontrar com o Senhor. E muitas pessoas estão querendo viver a vida de qualquer maneira, levando de qualquer forma, agindo de todas as formas possíveis, porque tem que ser assim, é certo. Meu amado irmão, a sua consciência não arguiu. Se a sua consciência não lhe acusar, existe um que é maior do que a sua consciência e que derramou essa palavra sobre a terra, e essa palavra é imutável. O não de Deus ainda é o mesmo não, e o sim de Deus ainda é o mesmo sim. Deus é imutável. Não retarda, versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa. Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo. Ele é longânimo. Às vezes a pessoa diz, está demorando, aí vou perder, aí o azeite acabou. Irmão, virgem prudente, não deixa faltar azeite na lâmpada. Virgem prudente, trabalha para que as suas lâmpadas tenham azeite. Virgem prudente, trabalha para que além do azeite que está na lâmpada, ela tenha uma vasilha reserva para não acabar. Porque às vezes nós estamos só no restinho do pavio. Quem é do sertão sabe. Quando o gás acaba, né, irmã Rita, irmã Geralda, irmão Marma, é assim mesmo. Quando o gás da lamparina está se acabando, se acaba, fica só o restinho no pavio, a gente fica pedindo aquele foguinho bem baixinho e vai se acabando. Assim é nossas vidas sem o Espírito Santo de Deus. Às vezes estamos acabados no restinho. Acabando, sabe por quê? Porque não temos ido ante aquele que pode dar azeite ou combustível para a nossa fé crescer, aumentar, multiplicar, para que as nossas obras venham ser abençoadas e abençoadoras, para que eu seja bênção, luz e não trevas. Muitas vezes nós estamos só no finalzinho do combustível. É bem assim. Mas o Senhor não pegou as prudentes que tinham com elas azeites na lâmpada, óleo, combustível, que o azeite na prática deles tanto servia para alimento, como servia para combustível, que era para as lâmpadas, como servia para ungir feridas. O azeite servia para muitas coisas. E nesse caso o azeite representava o Espírito Santo de Deus. Elas tinham azeite nas lâmpadas e azeite nas vasilhas. Quando ia acabando das lamparinas, ela pegava a vasilhazinha e derramava dentro das lâmpadas. Pega aqui um pouquinho que está aqui dentro da vasilha, coloca dentro das lâmpadas. Sabe por quê? Porque o crente é luz, não pode deixar a luz apagar. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos nas trevas. Isso nós olhando para as nossas próprias vidas. Essa palavra é para nós, é para mim, é para você.
Muitas vezes nós estamos precisando, meus amados irmãos, desse azeite nas nossas vidas, para que nós possamos ser achados pelo Senhor claros como em pleno dia. Então o Senhor é longânimo para conosco, não demora o Senhor, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam por demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Às vezes nós achamos, meus amados irmãos, que não precisamos nos arrepender. Nós pecamos todo dia e precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender, irmãos. A Bíblia diz assim, olha, você sabe que o pecado habita em você, mas que o Espírito deve dominar você. Não é o pecado que deve dominar você. O pecado deve ser dominado pelos frutos do Espírito. As obras da carne não devem florescer mais do que os frutos do Espírito. E você sabe que o pecado habita em você. E se porventura ou por acaso você pecar, você sabe que tem um advogado no céu. Mas você não deve viver mais pecando, como quem vivia antigamente no pecado, não. Mas a Bíblia diz, quando nós nascemos de novo, todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. É novidade de vida. Não tem mais a vida do mesmo jeito, uma mudança, uma transformação. Um cristão que está aguardando a Jesus tem uma vida cuidada, transformada, zelada pela palavra de Deus, porque ele sabe que sobre a sua vida tem uma promessa. Existe uma promessa. Não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10 diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão de ser assim, desfeitas. Tudo vai ser desfeito, mas a Bíblia diz que antes que isso aconteça, a Bíblia diz que Jesus, ele vai fazer o arcanjo tocar a trombeta no céu, a trombeta de Deus vai tocar, a trombeta do Senhor vai tocar. A Bíblia diz que o anjo vai tocar a trombeta de Deus, e quando essa trombeta tocar, a Bíblia diz que é isso que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos. No momento, num abrir e fechar de olhos. Como eu li nessa noite. Ao ressoar da última trombeta, versículo 52 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Meu amado, que promessa, que palavra. Enquanto o mundo vai ser jogado por causa da iniquidade do pecado, no castigo de Deus, no engano do anticristo, da besta, da iniquidade, da perseguição, vai ser ultrajado, não vamos mais viver no tempo da graça, depois do arrebatamento. A igreja dessa dispensação de sofrimento, dos que ficarão aqui, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos transformados, e nós, juntamente com eles, subiremos aos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa surpreendente vai acontecer na vida da igreja. Está destinado para essa igreja. A qualquer momento você escutar essa trombeta tocar. Você pode ir agora para casa e pelo caminho você pode escutar essa trombeta tocar. Nessa noite você pode até estar dormindo no sono físico. Você pode escutar essa trombeta tocar. Você pode até estar trabalhando ou estudando amanhã e você... de uma hora para outra você pode escutar essa trombeta tocar. E a Bíblia diz que quando essa trombeta tocar, a Bíblia diz que vai ser surpreendente, porque aqueles cristãos verdadeiros que aceitarem e crerem em Jesus, a Bíblia diz que a terra dará de conta dos seus mortos, o fogo dará de conta dos seus mortos, as águas darão de conta dos seus mortos, eles ressuscitarão, assim como foi na ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus, ele ressuscitou,
ao terceiro dia, não ressuscitou sozinho. Foi tão forte o poder de Jesus, foi tão forte a ressurreição de Jesus, que juntamente com Jesus, muitos que estavam mortos naquela ocasião, ressuscitaram também junto de Jesus. Porque a morte não resiste ao poder da vida. A morte não resiste a Jesus. Na hora que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, muitos mortos ressuscitaram e voltaram para suas casas, surpreendendo muitos familiares. Assim vai ser, meus amados irmãos. Os mortos ressuscitarão primeiro, porque, meus amados irmãos, eles morreram, sofreram. A dor da morte é o nosso último inimigo a ser destruído. A Bíblia diz aqui, nesse capítulo 15, 1 Coríntios, nosso último inimigo a ser derrotado é a morte. Mas só que no final, sabe como é que diz a palavra? Tragada foi a morte pela vitória. Meu amado irmão, a nossa vitória é em Jesus, a nossa vitória é na vida eterna, a nossa vitória é nas promessas, a nossa vitória é no que Ele falou para nós. Não olhe para a sua vida, não olhe para o que você é, não olhe para o que as pessoas mas agora olhe para aquele que prometeu, que é fiel para cumprir a promessa. Porque quando eu olho para mim, verdadeiramente eu vejo uma ruma de coisa que não presta, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo misericórdia, eu vejo compaixão, eu vejo graça, eu vejo, meus amados irmãos, do trono de Deus, libertação para a minha vida. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? É como se estivesse fazendo pouco da morte. Sabe quem é que pode fazer pouco da morte? Porque houve muitos homens valentes, fortes fisicamente como Sansão. Houve muitos homens inteligentes e sábios como Salomão. Não muitos, mas alguns iguais a ele. Houve patriarcas usados por Deus. Houve profetas. Houve mestres, houve apóstolos, houve doutores, houve muitas pessoas de Deus, grandes e pequenas, mas foram vencidas pela morte. Mas agora a Bíblia diz assim que Deus, Ele caçoa da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Deus, Ele fala para a morte, porque Ele é a vida. E Ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte? Aleluia, onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí a Bíblia diz, o aguilhão da morte é o pecado, nem vai haver mais morte para os que ressuscitarem Cristo, e os que forem transformados e arrebatados, não vai haver mais morte e nem pecado. Aí diz, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por quê? Eu não conheceria o pecado se a lei... Porque alguém se confunde nesse texto aqui, eu quero explicar nessa noite. Alguém que não sabe. Porque alguém você vai dizer, como é que pode? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei? A força do pecado é a lei? Se a lei, o mandamento é justo, bom e bom, a lei é boa, justo, o mandamento é justo e bom. Aí como é que pode? Alguém pode perguntar isso. Eu tinha lá, quando era novo convertido, essa confusão. Mas sabe que, veja só, meu irmão. A palavra diz... O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aí sabe o que é que diz a palavra? Não conheceria o pecado se a lei dissesse, não matarás, não cobiçarás, não furtarás. Quando eu não conheço, eu peco involuntariamente, mas sou réu do pecado e da morte, do mesmo jeito. Mas quando eu conheço que a lei diz, não matarás e eu mato, eu já peco já voluntariamente. Eu já peco sabendo, eu já peco com consequências maiores. Há consequências maiores para a minha vida, porque antes eu não conhecia, pecava involuntariamente, mas agora eu conheço a vontade de Deus, quando a lei diz, não matarás, não furtarás, e todos os nãos que existem. Por isso que nós temos que entender dessa maneira. E o pecado, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas no versículo 57 diz assim a palavra: graças a Deus que nos dá a vitória. Sabe o que é que diz isso, irmão? Nós somos vitoriosos diante de todas as circunstâncias.
diante de todas as situações, nós somos vitoriosos. Sabe por quê? Porque sobre a sua vida e sobre a minha vida tem uma salvação de Jesus. Sobre a minha vida tem palavra de vida eterna. Sobre a sua vida tem palavra de vida eterna. Sobre a minha vida tem promessa. Sobre a sua vida tem promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, diante de toda a promessa que Ele fez na nossa vida, o que é que nós devemos fazer? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, quando eu recebi a Cristo, recebi a salvação, o que eu posso fazer agora, meu Deus? Ser firme e constante e abundante na obra do Senhor, porque um cristão salvo, ele vive para o Senhor, ele serve ao Senhor, ele trabalha para o Senhor, ele canta para o Senhor, ele prega para o Senhor, ele ora para o Senhor, ele aguarda a Jesus, jejuando, buscando, querendo fazer a vontade desse Deus, porque ele sabe que recebeu na sua vida uma promessa, uma preciosidade que ele não tinha direito, mas Jesus derramou sobre a sua vida. Da mesma sorte, para finalizar, Pedro, ele diz, na continuação do texto, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passará com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Acaba comigo essa palavra. Porque às vezes, em vez de eu estar com piedade e ser santo, às vezes eu estou em pecado e eu sou impiedoso. Eu sou maldoso, malicioso, ganancioso. E tudo que hoje existe, às vezes nós estamos sendo, e Deus não nos chamou para isso. Ele derramou uma promessa, Ele quer que nós nos arrependamos nessa noite e voltemos ao primeiro amor. Aí a palavra de Deus diz, esperando, versículo 12, esperando o que? As promessas, e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando o dia da vinda de Deus. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitarão justiça. Promessa de Deus sobre as nossas vidas. Agora no versículo 14 continua mais 1, 2, 3, 4, 5 versículos para nós, que diz: por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por eles em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tendo por salvação a longanimidade de Deus. Sua salvação não é porque você é bom. A salvação que está sobre a minha vida não é porque eu sou bonito. Não é porque eu dobrei mais o joelho do que outra pessoa. Dobre mais o seu joelho. Ore mais. Leia mais. Mas a sua salvação não é por causa disso. Você é salvo pelo sacrifício de Jesus. Você é salvo pelo derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você é salvo porque Ele abriu os braços lá na cruz. E quando um malfeitor estava ao seu lado blasfemando, o outro se arrependeu e disse: Senhor, não dê ouvido a essas palavras, nós somos pecadores. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Naquela ocasião da morte de Jesus, é a maior figura, o maior quadro, o maior que o Senhor mostra para nós, que não é por nós, mas é pelo arrependimento. Não deu tempo aquele homem mudar, ter uma vida aqui na terra de mudança, mas ele se arrependeu naquele momento, pregado de lado de Jesus. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo. Ele está dizendo: você vai morrer, eu vou morrer. Já já nós estamos mortos, mas já já você vai estar comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Quem falou para aquele homem foi quem é fiel para cumprir. Quem é dono da morte, quem tem a palavra da vida. E a Bíblia diz que naquela mesma ocasião ele estava com ele no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o outro que não se arrependeu, que blasfemava,
desceu ao Sheol, inferno, está aguardando o grande dia para ser lançado no lago de fogo, juntamente com os anjos caídos, juntamente com o inferno e com a besta e com o anticristo, e tudo que houver vai ser rebolado no lago de fogo e haverá ranger de dente e choro para sempre. Mas os cristãos têm promessa de Deus de uma cidade santa, de salvação, de vida eterna, de anjos e arcanjos, transformação. Você não vai cansar de adorar. Eu estou cansado já aqui falando cansado, mas lá nós não vamos cansar, irmão. Nós vamos louvar, louvar, louvar e adorar, adorar, adorar o nome do Senhor de dia e de noite, porque a nossa força vem do trono de Deus. E por esta razão, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça, no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Que nós possamos dar a Ele a glória, a Ele a graça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.